Juventus, Napoli, que jogaço, hein? Um clássico gigante da Série A. Mas e se a gente deixasse a paixão um pouco de lado e olhasse para os números? O que será que eles dizem sobre quem leva a melhor? É isso que a gente vai descobrir agora. Bora mergulhar nesses dados e ver o que esperar desse confronto. Ok, olha só isso aqui. Pode parecer um monte de número jogado na tela, né? Mas calma. Esse aqui é o nosso mapa do tesouro, o mapa estatístico completo desse jogão. A gente vai decodificar tudo isso ponto por ponto. É aqui que a gente começa a desenhar o roteiro desse jogo. Bom, antes de mais nada, vamos botar os pingos nos is. Não é qualquer jogo, né? Estamos falando de dois gigantes do futebol italiano. A briga lá em cima, no topo da tabela. Então, a pergunta é, o que está em jogo aqui? É uma partida de altíssimo risco. E olha só como a coisa tá apertada. A Juventus chega em quinto e o Napoli tá ali, coladinho, em terceiro. Essa proximidade na tabela da Série A quer dizer uma coisa. Cada ponto nesse jogo vale ouro. É vital para as ambições dos dois times no campeonato. Beleza, agora que a gente já sabe o cenário, vamos aprofundar um pouco mais. O que o histórico de confrontos, o momento de cada time e, claro, o que o mercado de apostas dizem. Vamos investigar para ver quem no papel tem a vantagem. E aqui a gente já começa com uma surpresa. E que surpresa! Olha esse número. O Napoli tem uma vantagem de 72% nos confrontos diretos. É um domínio absurdo. Isso com certeza pesa. É uma vantagem psicológica que não dá para ignorar de jeito nenhum. Agora, olhando para os últimos jogos, a fase dos dois times é parecida, classificada como regular, ou seja, nada espetacular, mas também não tão ruim. O detalhe que faz toda a diferença está aqui, ó. O desempenho da Juventus em casa é bom. E a gente sabe o quanto o fator casa pesa no futebol, né? Pode ser o ponto-chave. Então, peraí. A gente tem um histórico que favorece demais o Napoli. Mas a Juve joga em casa e tá bem por lá. E aí? Para quem as casas de aposta estão olhando? A resposta talvez não seja tão óbvia. Olha aí. Vitória da Juventus pagando 1,69. Para quem não manja muito no mundo das apostas, quanto menor esse número, mais provável é o resultado. E 1,69 é uma odd baixa, ou seja, o mercado está cravando. A Juventus é a grande favorita. Já o empate está pagando 4,19. É um resultado que pode acontecer, claro, mas é bem menos provável do que uma vitória da Juve, segundo os números. E agora, olha que loucura! Lembrando daqueles 72% de vantagem histórica, a vitória do Napoli é o resultado mais improvável de todos, pagando quase 5. O mercado de apostas está colocando o Napoli como o grande azarão, a zebra do jogo. Para ficar ainda mais claro, esse gráfico traduz tudo em porcentagem. Olha a diferença. A Juventus tem quase 60% de chance de vencer. Já o Napoli, só 20%. É uma disparidade gigante que mostra o tamanho do favoritismo da velha senhora. Ok, mas por que esse favoritismo todo? Vamos entrar um pouco na parte tática. Um raio-x do ataque e da defesa de cada um. Onde é que esse jogo pode ser decidido? E aqui a gente vê mais um ponto para a Juventus. O time é classificado como bom, tanto no ataque quanto na defesa. É um time redondinho. Já o Napoli fica no regular, nos dois setores. Isso sugere que a Juventus é uma equipe mais equilibrada, mais potente como um todo. E se a gente for para uma métrica mais avançada, como gols esperados, o famoso XG, a coisa fica ainda mais clara. Essa métrica mede a qualidade das chances criadas. E olha só, a Juventus tem uma média de 1,72, quase o dobro do Napoli, com 0,92. A diferença na criação de jogadas de perigo é brutal. Bom, com todos esses dados na mão, a gente já pode começar a imaginar um roteiro para o jogo, né? Quem sai na frente? Como o jogo se comporta em cada tempo? Vamos ver o que os números dizem? E aqui vem mais uma coisa curiosa. Apesar de todo o favoritismo da Juventus que a gente viu, na hora de prever quem marca o primeiro gol, o negócio fica empatado, 50% para cada lado. É como jogar uma moeda para cima, totalmente imprevisível. Mas beleza, marcar primeiro é importante. Só que um jogo tem 90 minutos, né? Divididos em 2 tempos. E é aí que a história do jogo pode mudar completamente. No primeiro tempo, o equilíbrio continua. 50% de chance de vitória para cada lado. Mas, preste atenção nesse detalhe aqui. O Napoli nunca vai para o intervalo perdendo. A chance é de 0%. Isso mostra um time muito, mas muito resiliente nos primeiros 45 minutos. Aí, o jogo vira de cabeça para baixo. Chega o segundo tempo, a Juventus mantém o seu 50% de chance de vencer a etapa. Mas o Napoli,
A probabilidade do Napoli vencer o segundo tempo cai para 0. Isso mesmo, 0. Os números mostram que o time do Napoli simplesmente apaga na segunda metade. É uma queda de rendimento absurda. Bom, agora vamos juntar tudo isso que a gente viu, favoritismo, ataque, defesa, desempenho em cada tempo, e vamos para o que interessa. Qual o placar mais provável para esse jogo? A hora da verdade. E a tabela de probabilidades mostra um padrão bem claro. O resultado mais provável de todos é 1-0 para a Juventus, com mais de 12% de chance. Logo depois, vem o empate em 1-1 e o 2-0 de novo para a Juve. Fica nítido que os placares mais esperados são vitórias da Juventus e vitórias magras, com poucos gols. Então, para resumir a ópera, se a gente juntar todos os dados, o caminho mais provável é esse: uma vitória da Juventus em casa, mas uma vitória apertada, sofrida, em um jogo de poucos gols. Mas não dá para a gente simplesmente esquecer aquele primeiro número que a gente viu. Uma vantagem de 72% no confronto direto não é só um número, né? É um peso, é uma vantagem psicológica para o Napoli. É um fator que a matemática pura não consegue medir. E é essa a beleza do futebol, né? A pergunta que fica no ar é justamente essa. De um lado, os números, a lógica, apontando para a Juventus. Do outro, o peso da história, um retrospecto absurdo a favor do Napoli. Será que a matemática vai ganhar ou a camisa vai pesar mais? Essa resposta, bom, essa só a bola vai dar pra gente.